箇所お読みします。 Eu quero ler uma passagem bíblica. 使徒による使徒の働き16の31。 Atos 16, verso 31. 使徒の働き16の31。 Atos 16, verso 31. 日本語で主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。 Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. お祈りします。 Vamos orar. 天のお父様、今日の日を心から感謝します。 Senhor, de todo o coração eu te agradeço por este dia. ここに来させてくださって感謝します。 Eu te agradeço por o Senhor ter me trazido até aqui. 私たちを一人一人の名前を呼んで集めてくださったことを感謝します。 Eu te agradeço porque o Senhor chamou a cada um de nós pelo nome e nos ajuntou aqui. 今日は私たちの家族の証を通して日本でどのように神様が働かれておるかを証しすることをします。 Senhor, nós testemunharemos acerca daquilo que o Senhor tem feito na nossa família, conforme aquilo que o Senhor tem trabalhado aqui no Japão. どうぞ神様の皆が褒めたたえられますように、一人一人に豊かな恵みが与えられますように。 Por favor, Senhor, que realmente Tu venhas trabalhar em cada coração e que a Tua graça, de maneira poderosa, Senhor, seja derramada sobre cada coração. イエス様のお名前によってお祈りします。 Eu oro em nome de Jesus. パワーポイントお願いします。 Os slides, por favor. Pode apagar a primeira luz? Eh, 日本のクリスチャンの人口、日本のクリスチャンは計算では100万人と言われています。 A população de cristãos no Japão é de 10 milhões. そのうち毎週日曜日に礼拝に行く人たちは30万人です。 Dentro desses, os cristãos protestantes estão em torno de 300 mil. ちょっとその30万という数字を覚えておいてください。 Guarde esse número de 300 mil. これは去年鈴鹿市にある、椿神社の写真です。 Essa é a foto do templo Tsubaki aqui em Suzuka, na entrada do Ano Novo. 昨年ですから、ですから、私がいた時におよそ3000人ぐらいがいました。 Foi no ano passado, então eu creio que foi calculado que teve uma visita de mais ou menos 3.000 pessoas. でこの日は、毎年30万人この神社に訪れるようです。 E todos os anos há um movimento de pessoas que visitam esse templo de mais ou menos 300.000 pessoas. 日本のクリスチャンが毎週礼拝する人数とこの1日だけでこの神社に来る人たちの数が同じなんです。 Eu fiz equívoco. No ano novo, há uma média de visita de 300.000 pessoas no primeiro dia do ano. Esse número de 300.000 que vão ao templo japonês é o número de cristãos que todos os domingos se reúnem nas igrejas. 日本人がどれだけ騙されているかということを覚えておいてください。 Eu gostaria que vocês gravassem quão grande é o número de japoneses que estão sendo enganados. 次お願いします。 Próximo. 去年の12月の31日、伊賀の隣にある名張市のウルフシネ神社というところに祈りに行ってきました。
No dia 31 de dezembro de 2013, eu fui a uma cidade ao lado de Iga, chamada Nabari, orar e interceder próximo a esse templo, Urushine Jinja. 31日ですので、まだ誰もいなかったです。Como ainda era o dia 31, não haviam pessoas ali. ここのビアでは結婚式、子供のお祝い、それから赤ちゃんが生まれるようにという祈りがされています。Nesse templo são feitas orações acerca de casamento, acerca de celebração, casamento, celebração das crianças e também para nascimento de crianças. ここの神は太陽神です。O nome do Deus desse templo é o Deus Sol. 太陽を崇めています。É porque eles adoram ao Sol. 悪霊との約束、それから願い事が、関係がなくなるように。Eles oram, né, para que tudo esteja bem e para que sejam cortadas as forças malignas. 教会の力がこの神社の中にも及ぶようにお祈りしてきました。E eu orei para que também o poder de Deus ele fosse sobre esse templo. はい、次お願いします。 Próximo. これは私の生まれたところにある神社です。Esse é o templo do local localizado na região onde eu nasci. 菅原神社というんです。 O nome é Templo Sugawara. これは、人間、人、菅原道真という人が、神にされています。 Esse templo ele foi levantado a uma pessoa que eles consideram como um Deus. はい、それでここへは、入学試験大学とか高等学校とかの入学試験のためにお祈りに来ます。 E as pessoas que vão visitar esse templo, elas vão fazer orações pela entrada nas universidades, nas escolas de ensino médio e de ensino fundamental. それから、農業、お米がたくさんできるようにということでお祈りに来ます。 E também muitos agricultores vão lá orar para que eles consigam ter uma boa colheita de arroz. はい、ここでも悪霊の関係が断ち切られるように祈りが、無効になるように祈ってきました。 E eu também estive intercedendo ali, clamando que todos os pactos feitos com Satanás fossem quebrados, né, e realmente as pessoas fossem libertas. この神社の土地がイエス様のものになって慰められるように、癒されるように祈ってきました。 E eu orei para que realmente essa terra ela fosse realmente curada e a bênção de Deus fosse sobre esta terra. お参りというか、行くことが忘れ去られるように祈ってきました。 E também que as pessoas que vão ali prestar cultos, que elas simplesmente se esquecessem de ir nesse local. 秋の10月に、ここで、祭りが行われます。 No outono, no mês de outubro, é realizada uma festividade nesse templo. はい、次お願いします。 Próximo. 鬼というか悪霊と、それから悪霊を扱う人と、それから、悪霊が乗った車、それを祭りに使います。 No festival eles usam a imagem do diabo, a imagem das pessoas carregando o diabo e as pessoas vestidas como ele. これだけで、10万人ぐらいがやってきます。 E calcula-se que cerca de 100.000 pessoas vão para Ueno participar dessa festividade.
私はこの町に生まれてこの祭りと少し関わりがありました。 Eu nasci, né, nessa cidade e eu também tive um pouco de convívio com esse tipo de festividade. 2007年からこの鈴鹿ベテル教会で交わりをさせていただいています。 Eu estou congregando, tendo comunhão aqui na igreja do Betel desde 2007. ここに来るまでのことについて少しお話しさせていただきます。 E eu queria falar um pouco do que aconteceu antes de eu vir para essa igreja. 次お願いします。 Próximo. 私は1949年に生まれました。 Eu nasci no ano de 1949. 子供の頃の記憶はほとんどないんですが、 Eu não tenho muitas memórias do meu período de infância. この写真は私の記憶にはないんですが、 Essa foto ela não está na minha memória. 聖書学校で先生に話を聞いている記憶が一番古い記憶です。 E a minha memória mais antiga é de estar na escola dominical, na escola bíblica dominical, ouvindo a professora falar para mim. 2歳か3歳の頃の写真だと思います。 Eu creio que essa foto é quando eu tinha entre 2 a 3 anos de idade. 私はどこにいるでしょうか。わかりますか。 Será que vocês conseguem me ver e saber qual deles eu sou? 最前列、一番前の左から2人目です。 Na primeira fileira da esquerda para a direita, o terceiro. だから小さい時から教会に来ているということにものすごく希望があります。 E saber que uma criança desde pequena ela vai à igreja é algo que traz muita esperança. 小さい時に神様の言葉を聞くとずっと生きてきます。 E quando uma criança ela ouve, quando pequena ela ouve a palavra de Deus, isso permanece durante toda a sua vida. 教会の建物がこの時なかったので、保育園を借りて集会をしていました。 Naquele período, a igreja não tinha um local próprio, então ela emprestava as salas de uma creche para realizar o culto. 教会ができたのは、ずっと以前です。 E o templo da igreja foi construído muito tempo depois. 次お願いします。 Próximo. 1931年。 Essa é a igreja em 1931. 80年ほど前のことです。 Mais ou menos 80 anos atrás. 2人の若い伝道師が伊賀に、来ました。 E casal, uma dupla de jovens missionários, de jovens evangelistas vieram para a cidade de Iga. ある日、おばが、銭湯で分かります？バーでパブリック。大きなお風呂。銭湯の帰り道。Num dia, a minha tia, quando ela estava voltando do centro, que é aqueles lugares de banhos públicos, 人だかりがしているので見に行きました。 e ela viu uma aglomeração de pessoas e foi lá ver o que estava acontecendo. そこでは、伝道集会をするので来てください。 E naquele momento ela recebeu o convite: olha, estamos fazendo um culto evangelístico, venha participar. 16歳のおばはついていきました。 E a minha tia, que na época tinha 16 anos, acompanhou aquele grupo. そこから教会が生まれました。 E foi ali que nasceu uma igreja. 私のおばというのが、2列目の右側。 A minha tia, ela está na segunda fileira do lado direito. もう9年前に亡くなりましたが、 infelizmente ela faleceu há 9 anos atrás. この教会大変激しくて、 Mas essa igreja era bem fervorosa. 朝早くから、 E desde manhã bem cedo, 大声で、 em voz bem alta, 神様 eles gritavam: Deus! 感謝します E eles aplaudiam e diziam: graças te damos. E eles batiam e gritavam: agradecemos a ti. こ
こうやって祈るので、町の人から困ったなと言われていました。 E eles, como eles oravam muito alto, as pessoas da cidade ouviam aquilo e falavam: nossa, que pessoal complicado, que incomoda. ところが1937年 Mas ocorreu-se em 1937, 日本が中国と戦争を始めました。 o início da guerra entre Japão e China. で、天皇を神として、キリスト教会も協力するように言われました。 E o imperador, sendo visto como Deus, foi pedido também aos cristãos que participassem, que cooperassem com a guerra. この教会の牧師、教師たちはそのことに反対しました。 Mas os líderes, né, e o pastor desta igreja, eles foram contra isso. そのためにたくさん牢獄に連れて行かれました。 E por causa disso, muitos deles foram presos. そしてそこで、多くの牧師さんたちが亡くなりました。 E durante esse período, vários pastores foram mortos. 次お願いします。 Próximo. 1945年戦争が終わりました。 Em 1945, encerrou-se a guerra. 牧師先生がいないので教会もなくなってしまいました。 Como não haviam pastores, as igrejas também acabaram se fechando. 残った信者が牧師先生を招いて教会ができました。 E as pessoas, os cristãos que restaram após a guerra, eles imitavam os pastores que haviam antes, e isso fez com que começassem novas igrejas. ここは先ほどの私の写真があった保育園です。 E essa foto aqui é onde na primeira foto estava a creche, agora era esse local. で、伝道集会がありますっていうポスターが貼ってあります。 E esse pôster está escrito que é a realização de cultos evangelísticos. ここで、しばらくいましたけれども、1964年、私たちはこの教会を離れました。 Nós permanecemos por um tempo nessa igreja, mas em 1964 nós nos afastamos dessa igreja. ちょっと納得できないところがあったそうです。私は小さかったのでよく分かりませんでしたが。 Como eu era muito pequeno ainda, eu não lembro de nada, mas a conversa, aquilo que me foi passado, é que minha família não estava concordando com algumas coisas que haviam nessa igreja. そして、自分の家で集会を始めました。 E aí na nossa própria casa nós começamos a realizar cultos. キリストの祈りの家という看板を上げて、集会をしていました。 E nós colocamos uma placa da igreja de oração de Jesus Cristo. 牧師の方もいなかったんですけれども、その集まりの中に、聖霊のバプテスマがありました。 Nós não tínhamos nenhum pastor nos auxiliando, mas dentro desse grupo houve então a manifestação do Espírito Santo. 癒しがありました。 E houve a cura. 次お願いします。 Próximo. 1984年、 Em 1984, 交流のあった牧師先生が、の導きで、洗礼を受けました。 e através de um pastor que nós tínhamos contato, ele nos dirigiu e eu fui levado ao batismo. 家族がこれで決心しました。 E aí nós juntamos toda a família e tivemos essa decisão. 初めにおばが信者になったのが1931年。 A primeira pessoa que se converteu foi a minha tia em 1931. 私たちがバプテスマを受けたのが1984年。 Mas nós só fomos batizados em 1984. この間52年。 E durante esse período houve um período de 52 anos. 家族は救われるまでに50年かかっています。 E então levou 50 anos para que toda a família fosse alcançada. 神様はよく50年も待ってくださったなと思うんです。 E eu sempre penso, como Deus esperou, ele esperou durante 50 anos. クリスチャン
の家族というのは本当に特別なんだなと思います。 E eu creio que famílias cristãs, elas são especiais. 人間が80年しか、平均80年ぐらいの命ですけれども、 A média das pessoas, a média de vida das pessoas é de 80 anos. そのうちの50年かかっても一人一人を導いてください。 Mas mesmo gastando 50 anos, cada um foi conduzido a conhecer a Cristo. 神様が本当に忍耐してくださることを思います。 E eu creio que realmente Deus perseverou em nos alcançar. はじめに、日本、クリスチャンの30万人というお話をしました。 Eu falei no início dessa apresentação sobre os 300.000 cristãos. この数字は、戦争が終わって70年、ほとんど変わっていません。 E já fazem mais ou menos 70 anos que se encerrou a guerra, mas o número de cristãos ele não variou muito. お年寄りは当然亡くなっていきます。 Como acontece, é claro que as pessoas de idade elas começam a falecer. けれども若い人たちや子どもたちが本当にクリスチャンになって増し加えられているからでしょう。 Mas será realmente os mais jovens e as crianças elas acabam e é claro que as crianças mais os descendentes, essas crianças mais jovens e pessoas mais jovens permanecem na fé. 神様はクリスチャンの家庭を本当に特別愛してくださると思います。 E eu creio que Deus ama de maneira especial os lares cristãos. 伝統が難しい国だから、 será que porque aqui é um país muito difícil de ser evangelizado? クリスチャンは本当に特別愛されてるんだなと思います。 E eu creio que realmente os cristãos eles são amados de uma maneira especial por Deus. すぐ教会に来ないから、 talvez Deus pense assim, né? Eles não vão para a igreja assim rapidamente. なかなか信仰を持ってくれないから、 eles têm uma dificuldade de começarem a crer. それは思わないことにしています。 Eu tento não pensar assim. 神様は長い目で日本を愛してくださっていると信じます。 Ao contrário, eu creio que Deus tem de maneira longânima amado essa nação. そして、この、洗礼を受けた人たちは E essas pessoas que foram batizadas, que estão nessa foto, 家の教会を閉じましたので、 a igreja que era realizada em casa, ela fechou. 3つの教会にそれぞれ分かれていきます。 Mas eles se dividiram em 3 igrejas. 伊賀の2つの教会と、 2 igrejas de Iga. そして私がここに今います。 E eu agora estou aqui na Betel. 私たちの家族もここに集ってきています。 Eu creio que eu, como membro da família, Deus me trouxe até aqui. 神様は、一人一人に、目を置いてくださっています。 O Senhor ele tem os seus olhos em cima de cada uma das pessoas. 一人の人が導かれるのも大変ですけれども、 Para uma pessoa ela ser direcionada é algo muito difícil. 一人の人が導かれると本当に、広がっていく、大きな教会になっていくことを信じます。 Mas quando isso acontece, eu creio que essa pessoa ela começa a espalhar e a igreja começa a crescer. 御言葉は必ずなると信じます。 E eu creio que realmente a palavra ela permanecerá e ela será cumprida. 私はだから小さい時から聖書で学んできましたから、罪についてだとか、その救われたっていうふうなその体験がほとんどありません。 Eu, desde muito pequeno, eu sempre ouvi da palavra de Deus. Então, eu não tenho muita lembrança dessa experiência de novo nascimento ou de confissão, oração de arrependimento. 心で信じて義とされ、口で告白して救われる。このことを信じて、信仰を続けています。
E eu creio que com o meu coração eu criei, e isso se tornou justiça para mim, gerou fé, e isso tem me levado e tem me sustentado durante todos esses anos. 主イエスを信じなさい。そうすればあなたの家族も救われます。 A palavra de Deus diz que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. この御言葉は真実であって必ずなります。 E eu creio que essa palavra é verdadeira e que ela se cumprirá. 本当に、60年代から70年代はアメリカからたくさんの宣教師たちを送って日本のために祈ってくれました。 Durante a década de 60 e 70, os Estados Unidos enviaram um grande número de missionários que oraram pelo Japão. 70年から80年にかけては韓国から多くの人たちを送って日本のために取り出してくれました。 Nos anos 70 e 80, vários missionários da Coreia do Sul foram enviados para o Japão e eles oraram e intercederam por essa nação. 今90年代から、今日まで、ブラジル、ペルーから福音を持ってきてくださって日本のために取りなし祈ってくださることを感謝します。 E dos anos 90 para cá, Deus levantou o Brasil, Peru, a América do Sul para vir ao Japão e interceder, e eu sou grata a Deus por isso. 60年、本当に日本のために世界中から祈られている日本ですから必ずリバイバルがあることを信じています。 São tantos anos, tantas décadas que o mundo todo tem intercedido pelo Japão. E eu creio que um momento de Deus, o avivamento virá sobre o Japão. お祈りします。 Vamos orar. 天皇お父様、皆をおめでたえます。 Pai Celestial, nós exaltamos o Teu nome. 日本にはクリスチャンが少ないですけれども、 Senhor Deus, aqui no Japão o número de cristãos ainda é pequeno. その一人一人を愛し、その家庭を祝福してくださっていますことを感謝します。 Mas eu te agradeço porque o Senhor ama cada um deles e tem abençoado os seus lares. あなたは忍耐を持って耐え忍んで私たちが育っていることを喜んでくださいます。 O Senhor, Deus, tem sido longânimo, Deus, conosco, e tem visto, Senhor, o nosso crescimento e se alegrado, Deus, com o nosso crescimento. 宣教は難しい国だと言いますが、 Muitos dizem que o Japão é um país difícil de ser evangelizado. どれだけクリスチャンが祝福されているか、 Quantos cristãos, qual será o número de cristãos que estão sendo abençoados? クリスチャンがどれだけ豊かに霊を保っているかは感謝します。 Mas eu te agradeço porque dentre a igreja muitos cristãos têm perseverado e têm sido firmados pelo Teu Espírito. 私たちの家族にしてくださったように、 Assim como o Senhor fez com a minha família, 一人一人の家族を祝福してくださっていることを感謝します。 o Senhor tem abençoado cada pessoa e eu te agradeço, Senhor. どうぞ神社やお寺に目を向けている人たちが、 Senhor Deus, eu clamo por aquelas pessoas que têm colocado os seus olhos, Senhor, em templos shintoístas e budistas. Amém, Jesus. 教会に目を向けるように、本当の福音が分かるように目を開かせてください。 Que o Senhor venha abrir os seus olhos, elas venham voltar os seus olhos para a igreja e elas possam realmente conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. 私たちの働きを祝福してください。 Abençoa, Senhor, a obra das nossas mãos. 信仰をくださるのはあなたです。 Quem coloca fé em nós é o Senhor mesmo. 育ててくださるのもあなたです。 Quem faz nos crescer é só o Senhor. Amém. 私たちは御言葉を伝えるだけです。 Nosso serviço simplesmente é transmitir a palavra. どうぞあなたが働いてください。 Senhor, trabalha, Senhor, no nosso favor. この騙しているところの霊の働きを取り去ってください。 Que sejam retirados todos esses espíritos que trazem engano sobre as pessoas. Amém. 一人一人の心の中に本当の神様を恐れる心を与えてください。 Que o Senhor coloque nos corações que temam somente ao Senhor. Amém, Jesus.
イエス様のお名前によってお祈りします。 Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.